Existe um lugar no universo onde um planeta está sendo lentamente destruído pela própria estrela. Existem estrelas tão magnéticas que seus campos podem ser inimaginavelmente mais poderosos que qualquer coisa encontrada na Terra. Existem explosões capazes de liberar, em poucos segundos, uma quantidade absurda de energia. E existem objetos tão extremos que conseguem distorcer o próprio espaço e o tempo. Tudo isso parece ficção científica, mas não é. Tudo isso existe. E o mais assustador é que essas são apenas algumas das coisas mais extremas que conseguimos observar no universo. Hoje, nós vamos viajar por alguns dos lugares e fenômenos mais absurdos do cosmos. De mundos condenados, até os monstros escondidos no coração das galáxias. E no final, vamos chegar a um lugar completamente diferente. Um lugar tão gigantesco e vazio, que até a nossa própria galáxia parece insignificante. Então prepare-se, porque o universo está prestes a ficar muito mais estranho do que você imagina. Capítulo 1. Do planeta combinado à estrela magnética. O WASP-12b. O planeta que está sendo lentamente destruído. Imagine um planeta tão próximo de sua estrela que ele consegue completar uma volta ao redor dela em pouco mais de um dia terrestre. Esse planeta existe. Seu nome é WASP-12b, localizado a cerca de 1400 anos-luz da Terra. Ele pertence à categoria dos chamados Júpiteres quentes, gigantes gasosos que orbitam suas estrelas a distâncias extremamente pequenas. O WASP-12b está tão próximo de sua estrela que sua temperatura é de aproximadamente 2500 graus Celsius no lado voltado para ela. Mas o calor não é a parte mais impressionante. A proximidade da estrela está literalmente fazendo o planeta perder sua própria matéria. A intensa radiação e a gravidade da estrela aquecem e deformam a atmosfera do planeta, fazendo com que gases de suas camadas externas escapem para o espaço. Parte desse material forma uma espécie de cauda, semelhante ao que observamos em um cometa. É como se a estrela estivesse lentamente arrancando pedaços do planeta. E existe outro detalhe assustador. A gravidade da estrela é tão forte que WASP-12b também sofre intensas forças de maré, que deformam o planeta. Em vez de permanecer perfeitamente esférico, ele fica alongado, sendo esticado pela gravidade de sua estrela. Tudo isso acontece porque ele está absurdamente perto dela. Para comparação, Mercúrio, o planeta mais próximo do nosso Sol, leva cerca de 88 dias para completar uma órbita. O WASP-12b faz isso em pouco mais de um dia. Enquanto continua orbitando sua estrela, sua atmosfera continua sendo perdida para o espaço. E em uma escala de tempo astronômica, o planeta pode acabar completamente destruído. Mas se um planeta sendo lentamente desfeito pela própria estrela já parece extremo, agora imagine o que acontece quando a própria estrela morre, porque algumas estrelas não terminam suas vidas silenciosamente, elas explodem, e em alguns casos deixam para trás objetos ainda mais extremos. Magnetars, as estrelas com os campos magnéticos mais poderosos. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim de sua vida, ela pode explodir em uma supernova. Depois da explosão, o núcleo da estrela pode colapsar sob sua própria gravidade. O resultado pode ser uma estrela de nêutrons, mas algumas dessas estrelas de nêutrons são ainda mais extremas. Elas são chamadas de magnetars, e o nome já revela o motivo. Esses objetos possuem alguns dos campos magnéticos mais poderosos conhecidos no universo. O magnetar concentra uma quantidade enorme de matéria em uma esfera com apenas algumas dezenas de quilômetros de diâmetro. Imagine uma massa comparável à do Sol, comprimida em um objeto aproximadamente do tamanho de uma cidade. Agora imagine o campo magnético ao redor dele. É tão intenso que pode alterar a estrutura da matéria próxima e produzir explosões extremamente energéticas. Essas explosões podem liberar em poucos segundos quantidades colossais de energia, e algumas dessas erupções podem ser detectadas a distâncias enormes no espaço. Mas existe algo ainda mais assustador. Se o magnetar estivesse suficientemente próximo da Terra e produzisse uma grande explosão, a radiação emitida poderia afetar nossa atmosfera. Felizmente, os magnetars conhecidos estão a distâncias enormes de nós, e isso nos leva a uma conclusão impressionante. No começo deste capítulo, vimos um planeta sendo lentamente destruído pela estrela que orbita. Agora estamos olhando para algo completamente diferente, o cadáver de uma estrela, um objeto que surgiu depois do colapso de um núcleo estelar, mas que continua sendo uma das estruturas mais extremas que conhecemos. E isso nos leva à próxima pergunta: como uma estrela consegue chegar a esse ponto? Para descobrir, precisamos voltar ao momento em que uma estrela massiva chega ao fim e transforma sua própria morte em uma das explosões mais violentas do universo. Capítulo 2. Quando as estrelas morrem. Supernovas, a morte violenta de uma estrela. Até agora, vimos um planeta perdendo sua atmosfera e uma estrela de nêutrons transformada em um dos objetos mais magnéticos do universo. Mas existe um fenômeno ainda mais colossal. Imagine uma estrela muitas vezes mais massiva que o Sol chegando ao fim de sua vida.
Durante milhões de anos, ela passou fundindo elementos em seu interior. No começo, hidrogênio. Depois, elementos cada vez mais pesados, até que seu núcleo começa a acumular ferro. E aqui acontece algo fundamental. Enquanto as reações de fusão anteriores liberavam energia suficiente para ajudar a sustentar a estrela contra sua própria gravidade, a fusão do ferro não funciona da mesma maneira. O núcleo perde sua capacidade de sustentar o peso das camadas superiores. Então, em uma fração de segundo, ele começa a colapsar. As camadas externas da estrela despencam violentamente em direção ao núcleo, mas o colapso é interrompido de forma extremamente brusca, e o resultado pode ser uma explosão colossal, uma supernova. Por alguns instantes, uma única estrela pode liberar uma quantidade de energia comparável à produzida pelo Sol durante bilhões de anos. A explosão lança enormes quantidades de matéria para o espaço, e essa matéria carrega elementos que serão utilizados na formação de novas estrelas, planetas e outros corpos celestes. Alguns dos elementos mais pesados encontrados no universo também podem ser produzidos ou espalhados durante esses eventos. Ou seja, a morte de uma estrela não representa simplesmente o fim. Ela também pode ser parte do começo de alguma coisa nova. O material lançado por uma supernova pode enriquecer o espaço ao redor. Milhões de anos depois, esse material pode participar da formação de novas estrelas e sistemas planetários. De certa forma, parte dos elementos que formam os planetas, e até nós mesmos, pode ter uma história que começou em estrelas que morreram muito antes do nascimento do nosso sistema solar. Mas existe uma coisa ainda mais extrema, porque uma estrela pode explodir sozinha, ou dois cadáveres estelares podem colidir. E quando isso acontece, o universo pode produzir um dos eventos mais violentos que conhecemos. Quilonovas, quando duas estrelas de nêutrons colidem. Imagine duas estrelas de nêutrons. Cada uma delas é extremamente compacta, com uma quantidade gigantesca de matéria comprimida em uma esfera de apenas algumas dezenas de quilômetros. Agora imagine essas duas estrelas orbitando uma outra. A cada volta, elas pedem energia através de ondas gravitacionais, e lentamente a distância entre elas diminui. Milhões de anos podem passar. Depois, bilhões de voltas, até que chega o momento em que não existe mais distância suficiente para impedir o inevitável. As duas estrelas finalmente colidem. O resultado é uma quilonova. A explosão libera uma quantidade gigantesca de energia e lança matéria extremamente rica em nêutrons para o espaço. E aqui está uma das partes mais fascinantes. Durante esse processo, podem ser formados elementos muito pesados da tabela periódica. Entre eles estão elementos como ouro e platina. Isso significa que parte dos elementos mais preciosos encontrados na Terra pode ter uma origem extremamente violenta, a colisão de estrelas mortas. Quando os astrônomos observaram a primeira fusão de estrelas de nêutrons detectadas simultaneamente através de ondas gravitacionais e luz, em 2017, foi como abrir uma nova janela para o universo. Pela primeira vez, foi possível estudar diretamente um desses eventos usando diferentes formas de informação. E os sinais observados ajudaram a confirmar que colisões desse tipo são capazes de produzir elementos pesados. Mas existe algo ainda mais impressionante. Depois da colisão, dependendo da massa dos objetos envolvidos, o resultado pode ser uma estrela de nêutrons ainda mais massiva, ou até mesmo um buraco negro. Ou seja, começamos este capítulo com uma estrela morrendo. Ela explode, espalha seus elementos pelo espaço. E bilhões de anos depois, em algum outro lugar do universo, duas estrelas de nêutrons podem se encontrar, colidir e criar elementos que um dia poderão fazer parte de novos mundos. Mas se você acha que uma explosão de estrela é o limite da violência cósmica, ainda precisamos olhar para algo muito maior. Porque existem objetos capazes de liberar tanta energia que podem iluminar regiões inteiras de uma galáxia. E no próximo capítulo, vamos chegar aos quasares e aos objetos que estão por trás deles, os buracos negros supermassivos. Capítulo 3. Os monstros no coração das galáxias. Quasares, os faróis mais poderosos do universo. Imagine olhar para o céu e encontrar um objeto que, mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância, consegue brilhar tanto que sua luz atravessa o universo e chega até nós. Esse objeto pode ser um quasar. Mas existe um detalhe curioso. Um quasar não é exatamente uma estrela. Na verdade, ele está relacionado a um dos objetos mais extremos que existem, um buraco negro supermassivo. No centro de muitas galáxias existem buracos negros com massas que podem ser milhões ou até bilhões de vezes maiores que a do Sol. Mas o buraco negro em si não é o que vemos brilhando. O que produz a enorme quantidade de luz é o material que está ao redor dele. Gás e poeira podem ser atraídos pela gravidade do buraco negro e formar um enorme disco de acreção. À medida que esse material espirala em direção ao centro, ele é comprimido e aquecido a temperaturas extremas.
O resultado pode ser uma quantidade colossal de radiação. Em alguns casos, o núcleo ativo de uma galáxia pode liberar mais energia do que todas as estrelas da própria galáxia juntas. E isso é o que torna os quasares tão impressionantes. Estamos falando de regiões relativamente pequenas em comparação com uma galáxia inteira, produzindo uma quantidade de energia capaz de ser observada a distâncias de bilhões de anos-luz. Quando observamos um quasar muito distante, existe ainda outro detalhe fascinante. A luz que estamos recebendo hoje pode ter viajado durante bilhões de anos antes de chegar até nossos telescópios. Ou seja, quando olhamos para um quasar extremamente distante, estamos literalmente olhando para o passado do universo. Alguns dos quasares que observamos existiam quando o universo ainda era muito jovem. Eles são como antigos faróis cósmicos, enviados através do espaço e do tempo. Mas toda essa energia precisa vir de algum lugar. E no centro desse fenômeno existe algo ainda mais extremo, um objeto cuja gravidade é tão intensa que, depois de determinada região, nem mesmo a luz consegue escapar. Buracos negros, onde o espaço e o tempo são levados ao limite. Buracos negros são talvez os objetos mais famosos desta lista, mas apesar de serem conhecidos por praticamente todo mundo, eles são muito mais estranhos do que a maioria das pessoas imagina. Um buraco negro pode se formar quando uma quantidade enorme de matéria é comprimida em uma região extremamente pequena. No caso dos buracos negros estelares, isso pode acontecer depois do colapso do núcleo de uma estrela muito massiva. Mas existem também os buracos negros supermassivos, encontrados nos centros das galáxias. Alguns possuem massas equivalentes a milhões ou bilhões de sóis. E existe uma região fundamental ao redor de um buraco negro, o horizonte de eventos. Não é uma superfície sólida, é uma fronteira. Depois de atravessá-la e escapar do buraco negro, exigiria uma velocidade maior que a velocidade da luz. E de acordo com a relatividade geral, nada que esteja dentro dessa região consegue retornar ao exterior. Mas existe outra consequência fascinante. A gravidade extrema de um buraco negro afeta também a passagem do tempo. Quanto mais próximo você estiver de uma região extremamente gravitacional, mais lentamente seu relógio pode passar em relação a alguém que esteja muito mais distante. Esse efeito é chamado de dilatação gravitacional do tempo. E não é apenas uma previsão teórica, é um efeito real da relatividade, observado em diferentes situações e que precisa inclusive ser considerado nos sistemas de navegação por satélite. Mais perto de um buraco negro, esse efeito pode se tornar extremo. E existe ainda o fenômeno conhecido como espaguetificação. Se um objeto se aproximasse demais de um buraco negro, a diferença da força gravitacional entre uma parte do objeto e outra poderia ser tão grande que ele seria violentamente esticado. O objeto literalmente seria deformado pelas forças de maré. Mas aqui existe uma diferença importante. Nem todos os buracos negros fariam isso da mesma maneira no horizonte de eventos. Em buracos negros supermassivos, as forças de maré no horizonte podem ser relativamente menores do que em buracos negros menores. O verdadeiro problema viria depois. Muito mais perto do centro, onde nossas teorias atuais começam a enfrentar condições extremas que ainda não compreendemos completamente. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Nós conseguimos observar os efeitos dos buracos negros. Conseguimos detectar suas ondas gravitacionais. Conseguimos observar a matéria ao redor deles. E até conseguimos produzir imagens da região próxima ao horizonte de eventos. Mas ainda não conseguimos observar diretamente o que acontece além dessa fronteira. Porque a própria natureza do buraco negro impede que a informação de dentro do horizonte simplesmente volte para nós. E agora chegamos a uma escala ainda maior. Porque buracos negros não existem apenas isolados. Alguns deles estão no centro de galáxias inteiras, e a nossa própria galáxia possui um. No próximo capítulo, vamos viajar para o centro da Via Láctea, para uma região onde milhões de estrelas estão presas à influência gravitacional de um monstro invisível. E depois disso, vamos abandonar completamente os lugares mais violentos do universo, para conhecer algo ainda mais estranho. Regiões gigantescas onde quase não existe matéria. Capítulo 4. Do coração da Via Láctea ao vazio cósmico. Sagitário, a estrela, o monstro no centro da nossa galáxia. Depois de viajar por planetas extremos, estrelas de nêutrons, supernovas, quasares e buracos negros, agora vamos voltar para casa, ou pelo menos para o centro dela.
No coração da nossa galáxia, a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, existe um objeto chamado Sagittarius A estrela. Ele é um buraco negro supermassivo, com uma massa equivalente a aproximadamente 4 milhões de vezes a do Sol. Mas existe algo curioso. Apesar de possuir uma massa gigantesca, Sagittarius A estrela não ocupa um espaço tão grande quanto você poderia imaginar. Seu horizonte de eventos teria um diâmetro de aproximadamente 25 milhões de quilômetros. Isso pode parecer gigantesco, mas quando comparamos com o tamanho da Via Láctea, é praticamente insignificante. Nossa galáxia possui aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. E mesmo assim, no centro dela, existe esse objeto extremamente compacto. Ao redor de Sagittarius A estrela, existe uma região extremamente movimentada. Milhões de estrelas, gás e poeira estão sujeitos à influência gravitacional do centro galáctico. Algumas estrelas passam tão perto do buraco negro que suas órbitas podem ser acompanhadas pelos astrônomos. Uma das mais famosas é a estrela EC2. Ela completa uma órbita ao redor de Sagittarius A estrela em aproximadamente 16 anos. Para nós, 16 anos parece muito tempo, mas em escala cósmica é extremamente rápido. A estrela chega a atingir velocidades de milhares de quilômetros por segundo quando passa mais perto do buraco negro. E observar essas estrelas é uma das maneiras pelas quais os cientistas conseguem estudar o próprio buraco negro. Em 2022, os astrônomos conseguiram divulgar a primeira imagem da região imediatamente ao redor de Sagittarius A estrela. Não estamos vendo o buraco negro diretamente. O que aparece é a emissão de gás extremamente quente ao redor dele e a sombra produzida pela região de onde a luz não consegue escapar. É uma imagem impressionante, porque estamos olhando para o objeto que domina gravitacionalmente o centro da nossa própria galáxia. E existe algo ainda mais estranho. Apesar de ser gigantesco, Sagittarius A estrela está relativamente calmo atualmente. Ele não está se alimentando de matéria em uma escala comparável à dos quasares mais luminosos. Mas no passado, ele pode ter sido muito mais ativo. E isso nos lembra de algo importante. O universo não é feito apenas de lugares violentos. Também existem regiões onde a matéria é tão escassa que parecem quase vazias. E para encontrar o verdadeiro extremo oposto de tudo o que vimos até agora, precisamos deixar nossa galáxia para trás. Os vazios cósmicos, onde quase não existe nada. Quando pensamos no universo, normalmente imaginamos bilhões de estrelas, galáxias brilhantes, nebulosas e planetas. Mas existe uma coisa que ocupa uma quantidade gigantesca do cosmos e que praticamente não conseguimos enxergar: o vazio. Em grande escala, as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Elas formam enormes estruturas chamadas de teia cósmica. Galáxias se concentram ao longo de filamentos gigantescos de matéria. Entre esses filamentos, existem regiões enormes com uma densidade de matéria muito menor. Essas regiões são chamadas de vazios cósmicos. E alguns deles possuem centenas de milhões de anos-luz de extensão. Imagine viajar pelo espaço durante milhões de anos-luz e encontrar uma região onde existem pouquíssimas galáxias. Não é um espaço completamente vazio. Ainda pode existir gás extremamente rarefeito, matéria escura e algumas galáxias isoladas. Mas comparado às regiões mais densas da teia cósmica, é quase nada. E isso produz um contraste absurdo. Nós começamos este vídeo falando sobre um planeta sendo destruído pela própria estrela. Depois vimos estrelas com campos magnéticos extremos, estrelas explodindo, colisões capazes de produzir elementos pesados, quasares, buracos negros, e o gigantesco monstro no centro da nossa própria galáxia. E agora, terminamos olhando para um lugar onde praticamente não acontece nada. Mas talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes sobre o universo. Ele consegue conter, ao mesmo tempo, alguns dos ambientes mais violentos que conhecemos, e regiões tão vastas e vazias que nossa própria galáxia se torna apenas um pequeno ponto perdido em uma estrutura gigantesca. Quando olhamos para o céu à noite, vemos estrelas. Mas entre elas existe uma quantidade inimaginável de espaço. E talvez seja justamente esse vazio que torne tudo ainda mais impressionante. Porque apesar de tudo que descobrimos, a maior parte do universo ainda permanece além do nosso alcance. E nós estamos apenas começando a entender onde estamos.
Mas agora eu quero saber de você. O que achou do vídeo? Deixa sua opinião nos comentários e me conta qual assunto do universo você gostaria de ver por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que também curte curiosidades sobre o universo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Até lá!